Boa tarde, pessoal. Mais uma aula. Colocando aqui que eu tô muito. Isso. Mais uma aula. Vou estar falando a terceira aula, já que a gente vai para a aula dos 5 elementos. A gente vai estar falando sobre o elemento metal, né? O que é interessante dessa aula, pessoal, é levar, lógico, que para o dia a dia, para a gente, para os nossos pacientes, mas principalmente para a auriculoterapia, que é uma coisa assim, que essa é a função nossa preocupação com o bem-estar, de estar ali, conseguindo fazer a técnica de auriculoterapia usar os 5 elementos, porque esses 5 elementos aqui, ele é da acupuntura, ele é do shiatsu, só que é a mesma medicina tradicional chinesa que a gente usa para toda a técnica oriental. Então, o mais interessante é a gente colocar para a auriculoterapia, ter uma visão dos 5 elementos como órgão, ok? Lembrando que vai ser numa divisão mais ou menos assim ensinada até agora, né? Que o coração e o intestino delgado pertencem ao elemento fogo, ok? Na madeira, né, temos o fígado e a vesícula biliar, né? E na terra temos o estômago, que é um órgão transformador, como algumas glândulas como pâncreas e o baço pâncreas, que também são órgãos transformadores. Então temos, de novo, né, madeira temos fígado, vesícula biliar, coração é fogo, coração, intestino delgado, e na terra temos estômago e baço pâncreas, ok? E agora a gente vai falar sobre o metal, da mesma maneira que a gente falou da terra. A gente vai estar lendo a apostila, vocês vão estar acompanhando esse outro lado aí, abrindo a apostila junto comigo na página 82. A gente vai ler o texto da página 82, vai fazer um breve comentário e também numa visão de órgão e víscera, ver qual é o órgão, qual é a víscera correspondente ao metal. Vamos embora. Metal, página 82. Dá uma olhada aí, abre aí. Todo mundo foi? Beleza? Vamos lá então. Metal. Processo metal. Representa a intensidade, a terra, a cristalização da terra. Os metais, os sais, as joias estão relacionados, portanto, à resistência, durabilidade, às coisas estruturadas como substâncias que resistem à passagem do tempo. Caracteriza-se pela tomada de forma, através da contração. Representa a resistência, a dissolução da resistência, a eliminação e a incapacidade de eliminação. Corresponde ao elemento ar da tradição ocidental. O elemento mental governa o olfato, o nariz e a respiração, bem como a pele e pelos. Por isso, pessoas com problema de entupimento nasal, alergia, queda de cabelo, bronquite, sinusite, problemas de pele estão relacionados com esse elemento em desequilíbrio, o que aponta também o excesso de muco, sendo o outono a época em que mais ocorrem esses sintomas. A pele, que dá forma ao corpo, resiste e protege os agentes climáticos, e é o tecido relacionado. Nota-se que a pele é um prolongamento do pulmão, o que se refere à respiração cutânea. Sua função de absorção de oxigênio e eliminação de gases ao nível emocional é a tristeza e a preocupação. São as emoções do metal, sendo prejudicial o seu excesso, além de ser responsável pelo processo que gera mágoa, tristeza, dor profunda e prolongada. Mágoa é um sentimento de dor, de não aceitação e de dificuldade de superar a resistência de termos eliminados pelo nosso sistema. O meridiano acoplado do pulmão e intestino grosso. Justamente os meridianos de troca e de eliminação. A pessoa com disfunção nesse elemento fala como se estivesse chorando, né? O referencial é o cantor Netinho, do grupo de pagode Negritude Júnior. A força da natureza que se identifica ao metal, né, é a secura, quanto a roupa seca, encolhe. É o projeto desidratado, reduzem de tamanho. Excesso ou falta de exposição, a secura desarmoniza esse elemento. Quando o metal está em desarmonia, a cor da face, do escarro, das fezes, da urina, pode se apresentar tons brancos. O excesso ou carência de alimentos picantes provoca o desequilíbrio desse elemento. Então, também, né, é um texto muito rico em sabedoria, lembrando que os orientais, eles, nessa parte de sabedoria, eles têm muito a nos passar, eles são muito melhores porque eles têm uma visão energética da vida, e essa é a intenção da terapia alternativa da nossa vida, ter uma visão mais energética, né, se refletindo principalmente na parte de comportamento humano.
ok? Lembrando que a gente tem que trabalhar o nosso comportamento primeiro para depois trabalhar o do cliente, ok, pessoal? Então, primeiramente na gente. Mas trazendo para a auriculoterapia, pessoa com essas disfunções comportamentais, a gente vai lá colocar uma sementinha no pulmão, uma sementinha no intestino grosso, tá? O intestino grosso tem a ver com a resistência, né? Tem a ver com durabilidade, tem a ver com o controle das emoções, né? Essa parte de respiração, né? Então, ele tem muito a ver com essa parte de preocupação. Então, as pessoas, às vezes, existe muita diferença de uma pessoa que ela é ansiosa para uma pessoa preocupada, né? A pessoa preocupada, ela é preocupada com tudo, né? A ansiosa não, ela tem um desejo que as coisas aconteçam logo e aí entra o estado de desespero. O preocupado não, o preocupado ele tem um sentimento tenso 24 horas, ok? Então, esse elemento pulmão, né, o elemento metal, tem a ver com resistência, então a capacidade da pessoa resistir. Então, quem tem mais resistência, ela tem mais controle emocional. Como que acontece esse controle emocional? Quando a gente respira melhor pelos processos de renovação, né? A gente vai falar sobre muito isso, sobre renovação, sobre resistência, sobre durabilidade. Então, quem resiste melhor? Quem tem mais paciência, né? Quem respira melhor. Então, pode afastar um pouquinho só, Obrigado. Então, vamos estar falando um pouquinho do pulmão no caso de resistência. Aí tem a ver, como eu disse, com preocupação e com durabilidade. Aconteceu um fato comigo, né, na natação, que eu nadei mais ou menos aí uns 150 metros, né, e achei que estava abafando, porque uma piscina de 25 metros é uma piscina grande, né, eu não tinha muita experiência com natação, então eu nadei ali 25 metros, uma forma rápida. Aí daqui a pouco veio uma outra nadadora e nadou 1 quilômetro. E eu fiquei ali pressionado, ali como que eu, com mais força, ela teve mais resistência que eu, né? Eu fui perguntar para ela, pegar algumas dicas, ela falou que eu não respirava, que esse era o meu defeito, né? Eu queria resolver as coisas ao meu tempo e com um certo desespero, com uma certa pressa, né? Então ela me explicou, batia uma, mais devagar, batia outra, mais devagar, respira, vai respirando, solta e respirando. E isso vai te dar mais resistência. Então, um grande ensinamento que é usar a respiração para controle emocional. A respiração, ela dá o ritmo da vida, né? Você pode, através da respiração, contar 1 até 10 e se acalmar, ok? Então, mediante as situações de grande preocupação, mediante as situações de grande inquietação, o ideal é que venha a haver essa troca, que a pessoa ela possa descansar. A palavra é essa, né? Muitas vezes a gente quer as coisas do nosso tempo e a gente não sabe o tempo de Deus, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então a gente tem que descansar no Senhor. Então quando a gente descansa no Senhor, a gente tem a gente dorme melhor, a gente respira mais lentamente. Por quê? Quem é que vai prover aquela situação? Vai ser claramente Deus, mas você também descansado, com calma, para resolver as situações. Sem calma, você não tem... você só tem atitudes erradas. Então, quem é que determina essas coisas são o quê? É a respiração, porque a respiração, ela dá o quê? O controle emocional, ok? E outra coisa que é interessante que o metal ele vem trazendo, essa resistência, essa durabilidade que vem através de você respirar corretamente, para que você suporte todas as preocupações da vida, né? É você respirar corretamente para que você consiga ali suportar tal situação, e a gente tem que ficar bem firme nisso, que é a expiração, é o processo da gente eliminar tudo que é ruim, ok? Você vê que acoplado ao pulmão está aqui o intestino grosso, a eliminação, né? A eliminação está ligado que é a pele, porque no intestino grosso tem uma eliminação dos resíduos e na pele a gente tem a eliminação de toxina pelo suor, e na expiração a gente tem a eliminação que é do gás carbônico. Esse processo renovável, né? E isso tem muito a ver com a parte física, mas também tem a ver com a parte emocional também, porque as pessoas às vezes consomem certas informações, consomem certas experiências ou certas frustrações e não colocam para fora. E aí vem ela com um sentimento o quê? Com um sentimento de mágoa, com um sentimento de rancor, com um sentimento de tristeza,
porque às vezes não consegue colocar para fora, às vezes se expressar falando, ou às vezes se expressar até mesmo perdoando, querendo o bem ali de qualquer outra coisa que seja. Então, esse processo de inspirar e expirar é o processo comportamental que o elemento metal tem para nos ensinar. Por quê? Devemos, agora trazendo um ponto de vista comportamental, a gente deve o quê? A gente deve aceitar determinadas coisas, mas a gente deve colocar para fora determinadas coisas. A gente deve aceitar a realidade, mas a gente tem que colocar para fora a transformação dessa realidade. A gente não pode simplesmente só absorver o que é mal e não colocar para fora. Então esse é um sistema de compensação do sistema do elemento metal, né? E o que a gente faz? A gente usa a auriculoterapia nesse favor, no esquema de ação e reação. A gente vai colocar ali uma pessoa que é muito preocupada ou uma pessoa que é muito triste por alguma coisa, então a pessoa consumiu a tristeza ou a preocupação por alguma forma, seja ela qual for, a gente tem que ensinar para ela colocar para fora de uma maneira que venha a ser melhor, né? Então esse é o primeiro princípio, e a gente vai colocar uma sementinha no elemento no órgão pulmão, né? E no intestino grosso, porque para colocar para fora e ter um processo que é renovável, de inspiração e expiração, de uma maneira que a pessoa consiga resistir a qualquer processo mal que venha acontecer. E isso tem a ver com a calma, Então, mediante a qualquer situação desesperadora, a pessoa ela tem que estar calma, essa é a palavra, né? Então, essa aula, essa aula, ela é ótima para os dias de hoje, né? A pessoa ela tem que estar calma, então, para que ela venha resistir às turbulências, às aflições, ok? Então, esse é o ensinamento aí da auriculoterapia, do elemento metal para a auriculoterapia, evidenciando pulmão, intestino grosso e pele, ok? Pessoas com qualquer problema de pele, acne, celulite, estria, queda de cabelo, qualquer problema desse está relacionado ao pulmão, está relacionado à preocupação, ok? Estado emocional, o que ela tem que fazer? Colocar para fora, ok? E fazer um tratamento de auriculoterapia conosco, ok, pessoal? Ótimo. Vou estar encerrando essa aula aí, mais uma vez 12 minutos, parece estar programado aqui, né? De 12 a 15 minutos, minha aula está durando de 12 a 15 minutos quando eu falo de cada elemento. Então, muito bom. Então, já estou indo para a terceira aula de terapia alternativa. Eu já falei sobre fogo, já falei sobre madeira, já falei sobre terra, já falei sobre metal. E agora só falta um elemento água que eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou estar falando sobre o elemento água, encerrando a teoria dos 5 elementos, que seria a nossa próxima aula. E aí semana que vem eu vou fazer novas aulas falando sobre ficha de avaliação de terapias alternativas, que é uma ficha de avaliação energética. Até a próxima aula, pessoal. Até lá.